Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Ah, Vamos começar aqui a nossa segunda aula, tá? Das certificações financeiras, tá? Da nossa cadeira aqui. Queria dizer que, tá? Excepcionalmente, essa aula ela vai ser gravada, tá? Porque estou voltando, né? Infelizmente, minhas férias estão chegando no fim, né? E eu vou ter que voltar para Santa Maria, né, para voltar a trabalhar, enfim. E minha viagem está marcada para sexta-feira, né? Então, no horário de aula, provavelmente eu não vou estar disponível. Então, o nosso monitor, né, o Guilherme, ele vai reproduzir esse vídeo aqui com vocês para poder a gente não atrasar o conteúdo, tá? E que eu queria lembrar para vocês também, na próxima aula, tá, marcada aí para dia 30/5, eu pretendo fazer ela presencial, tá? A gente vai trabalhar aí com conceitos da matemática financeira. Então eu queria ter uma lousa ali para a gente poder brincar um pouco com os números, tá? Então na nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre fundamentos de economia, tá? Nós vamos falar aí do que consiste a economia, nós vamos falar um pouco sobre microeconomia, um pouco sobre macroeconomia e os principais indicadores econômicos, tá? Que é conteúdo da prova da CPA, tá? Então, das certificações, das três certificações da Ambima, CPA 10, 20 e a CEA, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Podem me escrever no grupo, tá? Eu vou estar disponível para responder no final de semana. Eu vou deixar também o questionário pronto da aula, tá? Para vocês responderem até a sexta que vem. Uma colega nos deu a sugestão, né? De eu deixar os formulários para vocês responderem, né, de uma aula para outra. Então, hoje eu vou estar fechando já o formulário referente à primeira aula, tá? Então, acredito que agora, se vocês tentarem fazer agora, não vão conseguir mais, já tá fechado. Então, qualquer coisa, fico à disposição, tá? Então, vamos começar falando sobre, né, fundamentos de economia, tá? O que que consiste a economia, o que que consiste a ciência econômica num todo, tá? Então, a economia, né, é a ciência social que estuda a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços, tá? Então, o termo, né, economia, ele parte do grego, tá? Então, tem o oikos, né, que significa casa, e nomos, que é costume, né, ou lei. Então, nada mais é do que regras da casa, né? Tudo bem que é uma tradução bem chula, né, do termo, mas a economia, ela estuda, né, como que nós, os agentes econômicos, né, participantes de uma economia, trabalhamos. Como eu posso dizer? Como a gente trabalha com materiais que são escassos, tá? Dado que as pessoas têm necessidades ilimitadas. Então, nós temos recursos naturais que são que não existem no infinito, né, no caso. Por exemplo, madeira. A gente não tem madeira infinita no nosso planeta. Só que as pessoas elas têm necessidades ilimitadas, né? Para poder produzir, por exemplo, armários, ou seja, tudo relacionado à madeira, por exemplo, tá? Esse é um exemplo. Então, a economia estuda como que a sociedade ela trabalha, por exemplo, a madeira, como que ela distribui a quantidade de madeira disponível para fazer a produção de utensílios, de bens de produção, de bens manufaturados, né, que utilizem madeira, tá? Então, é esse que é o significado, tá? Que é um dos principais desafios da economia. Então, tanto que a gente pode até chamar como ciência da escassez, tá? Então, esse aqui é o logo, né, do curso de Ciências Econômicas. Também coloquei aqui, né, que é uma relação entre bens e serviços, tá, numa economia. Então, como eu acabei de dizer, né, então a economia ela é a ciência da escassez, né, ela estuda a escassez dos fatores de produção, né, fatores de produção que não se limitam, né, somente a bens e produtos, também como a mão de obra, né. Ou seja, a economia é a ciência que estuda o uso de recursos naturais que são limitados, essa palavra limitados é muito importante, para suprir necessidades e desejos que são ilimitados, né? Então, mais uma vez, não existe, por exemplo, carro de luxo para todo mundo, né? Como que as pessoas se organizam para poder obter carros de luxo, por exemplo, ou carros mais simples, né? Então, através de mecanismos como o preço, por exemplo. Então, o preço é um delimitador para poder comprar, para poder fazer a compra, né?
de um bem, por exemplo. Então, esse é um mecanismo de economia, tá? Por exemplo, um dos exemplos, tá? Como é que funciona, tá, a divisão da economia? A economia, ela é dividida em dois grandes ramos, tá? A gente chama, nós temos a microeconomia e a gente tem também a macroeconomia, tá? Então, são dois ramos, eu vou explicar bem direitinho. Obviamente, né, não tem como falar tudo, né, todos os assuntos que englobam a micro e a macro, né? No curso de economia, por exemplo, são 180 horas para cada disciplina dessa, né? São divididas em três cadeiras, né? Micro 1, 2, 3, macro 1, 2, 3, que fala sobre isso, né? Então, de uma forma resumida, eu vou falar um pouco sobre micro e macro, tá? Uma forma bem geral. Então, o que é a microeconomia, tá, pessoal? A microeconomia, ela é o estudo, tá, do comportamento econômico, tá, individual, focado nas decisões de consumidores, empresas e agentes econômicos em mercados específicos, tá? Ela examina como esses agentes interagem, como os recursos são alocados e como os preços dos bens são determinados. Então, a microeconomia, como o nome sugere, ela faz uma análise econômica no agente micro, tá? Eu, pessoa física, a empresa, ou seja, são decisões individuais, são como os agentes se comportam individualmente, tá? Então, por que que eu, Pedro, tenho preferência pelo celular A ou pelo copo B, por exemplo, né? Então, esses comportamentos, como os agentes tomam suas decisões, é estudado no campo da microeconomia. Então, a microeconomia, ela é responsável, né, por estudar essa parte, né, de tomada de decisão individual, tá? Então, a gente tem vários ramificações dentro da microeconomia, né? Nós temos a teoria do consumidor, que fala mais sobre como os agentes, por exemplo, compram bens e serviços, como eles escolhem uma determinada cesta. Nós temos também na microeconomia, falam sobre um pouco sobre a teoria da firma, né? Que é como as firmas gerem seus recursos, né? Na hora de fazer uma produção, por exemplo, por que a Apple focou tanto em telefone e não em MacBooks, por exemplo? Ou por que que a Dell, estou dando muito exemplo de computador, mas por que que a Ford decidiu ir embora do Brasil? Então, são decisões microeconômicas, que isso a gente vê na teoria da firma, né? Ou seja, a microeconomia, ela tem a ramificação dela dentro tem a sua ramificação, óbvio, em muito mais cadeias, mas principalmente dentro das teorias do consumidor e da firma, tá? Então, como as firmas escolhem o que produzir, os consumidores, como eles podem escolher comprar, o que comprar, como comprar, por que comprar, né? Então, essas são perguntas que a microeconomia ela tenta responder. Obviamente, né? A microeconomia clássica, ela parte do princípio de racionalidade, tá, dos agentes, ou seja, nós somos maximizadores de utilidade. Nós sempre queremos mais ao menor preço, né? Não faz sentido, por exemplo, a gente querer, por exemplo, pagar mais caro numa coisa que não vale tanto, né? Então, esse é o pressuposto principal, né, que a microeconomia estuda, né? Tanto que na aula passada acabei falando também sobre como que as firmas, né? Como que falei sobre a assimetria informacional, né, na hora de tomar decisões. Esse também é um assunto da economia comportamental que também está ligado à microeconomia, né? Como que os agentes se interagem, né? Mas a empresa ela tem uma informação que eu não sei. Por exemplo, isso acontece muito no mercado de carros usados, por exemplo, né? Onde o vendedor sabe os defeitos do carro e a pessoa que está comprando não sabe, né? Então, teoricamente, não seria uma opção economicamente viável, né? Uma vez que eu não conheço, não tenho total informação sobre aquilo que eu estou comprando, né? E isso, por exemplo, é um campo de estudo da microeconomia, tá? Então, em outras palavras, a microeconomia, ela examina como os agentes econômicos, como indivíduos e empresas, tomam decisões baseadas em seus recursos limitados, tá? Ela estuda a forma como esses agentes interagem em mercados específicos, considerando fatores como preço, concorrência, regulamentações e preferência dos consumidores, tá? Então, basicamente, o que eu acabei de falar, né, pessoal? Falei bem certinho aí como os agentes tomam decisões no nível micro, né? Como eu escolho comprar o telefone, como a empresa
escolhe produzir, por que produzir, como produzir, né? Então, ou seja, trabalhar os recursos que são escassos de uma forma eficiente no nível econômico, tá? Deixa eu passar o slide. Aqui. Então, falando ainda sobre microeconomia, eu vou fechar a câmera só um pouquinho para vocês conseguirem ler. Ah, não consigo fechar. Uma pena. Mas, enfim, eu vou deixar essa lâmina para vocês darem uma olhada depois, tá? Então, o primeiro conceito microeconômico que eu quero falar com vocês é sobre oferta e demanda, tá? Então, basicamente, né, acho que é um dos conceitos mais conhecidos em economia, quando a gente entra no curso de economia, né? A oferta e demanda são os conceitos centrais, tá? Na análise micro, né? A oferta refere-se à quantidade de bens ou serviços que os produtores estão dispostos a oferecer a um determinado preço, tá? Enquanto que a demanda ela parte de uma análise contrária, né? É quanto que as pessoas estão dispostas a pagar para poder obter, né, esse mesmo item. Eu vou mostrar um gráfico, né, no próximo slide, que fala um pouco sobre isso, né? Então, a interação entre a oferta e demanda, ela determina o preço de mercado, né, o preço de equilíbrio de um bem ou de um serviço, tá? Dentro da ciência econômica, existem diversos fatores que podem influenciar no preço de um bem ou de um serviço, tá? Mas vamos considerar que a gente está falando de bens normais, tá? Bens que seguem a lei da oferta e da demanda de forma normal, se eu posso assim dizer, né? Que são bens que respeitam essa lei. Então, a gente tem aqui um gráfico, tá? Que eu vou precisar. Geralmente, quando o pessoal começa a ver muito gráfico na economia, o pessoal fica com receio, né? Infelizmente, né? Felizmente ou infelizmente. Mas dentro da faculdade de economia, o que a gente mais vê é gráfico, tá? Então, aqui, ó, eu vou pintar de vermelho essa curva aqui, que é a curva de oferta, tá, pessoal? Então, essa curva de oferta aqui, vocês podem perceber que ela, da esquerda para a direita, ela é uma curva crescente. Por quê, pessoal? Tem um sentido para isso, eu vou explicar o porquê, tá? A gente tem aqui um gráfico, tá, do preço e quantidade de soja, tá? Onde esse eixo vertical aqui, esse eixo vertical aqui, ele está indicando, tá, o preço da soja, enquanto que o eixo horizontal está indicando a quantidade de soja, tá? Então, para o produtor, como é que é a lógica? Que quanto maior esse preço, quanto maior o preço que a soja alcançar, maior vai ser a quantidade de soja que esse produtor vai ofertar. Vamos pensar numa análise lógica, tá, pessoal? Vamos supor, eu estou no quarto da minha irmã, então vou pegar acho que é um batom que seja. Assim, ó, esse batom, ele custa, sei lá, R$5, tá? Então, a R$5, a Nivea, que é a marca disso aqui, né? Ela vai oferecer 500 batons desse para ser comprado, tá? Se por alguma interação de mercado, ou por alguma valorização, ou sei lá, por alguma tendência de moda que as mulheres comecem a demandar, né? Ou seja, que a popularidade do batom suba, por exemplo, a Nivea, se, por exemplo, o batom valorizar nesse ponto e passar, por exemplo, de 5 para R$8, vocês concordam comigo, na verdade, que vai ter um estímulo para a Nivea começar a produzir batons, por exemplo, né? Porque, obviamente, né, se o preço está maior, eu não vou ter que gastar mais para produzir. Por que não vou produzir? Né? Então, essa é a curva de oferta. Então, a curva de oferta na economia, ela é uma curva positivamente inclinada. Ou seja, quanto maior o preço de um bem, maior vai ser a quantidade ofertada pelo produtor. Então, se eu aumentar o preço do batom, ou seja, se as mulheres começarem, né, a demandar mais batom, eu vou ter que subir meu preço, né, para poder compensar a produzir mais isso. Ou seja, para eu produzir, eu tenho que ganhar mais, né? Essa é uma relação de interesse. Esse é o princípio da racionalidade, tá? E aí, agora eu vou pegar a tinta verde aqui, tá? Agora, pela óptica, né, pela ótica do consumidor, ela é ao contrário, né? Quanto maior o preço, por exemplo, da esquerda para a direita, nessa curva de demanda aqui, ó, vocês podem perceber que cai. Por quê?
Porque a maiores preços do batom, a quantidade demandada vai ser menor. Então, por exemplo, se o preço do batom tá aqui, ó, deixa eu pegar o apontador a laser. Se o preço do batom tá aqui, a quantidade demandada vai ser aqui. Vamos pegar aqui o lápis aqui, ó. Então, se eu tiver o preço aqui, tá? Vamos supor que o preço de equilíbrio seja 5, tá? Então, se eu começar a cobrar R$8 nessa economia, esse 8 bem bonito aqui, né? Qual que vai ser a minha quantidade que vai ser demandada? Estou falando de soja, batom, né? Mas enfim, acho que o batom vai ser uma quantidade aqui, sei lá, 200, tá? Então, ao preço de R$8 o batom, a quantidade de batons demandado vai ser 200. Ao preço 5, ou seja, o preço caiu, né? Caiu de 8 para 5, ou seja, teve uma variação de 3 negativo, né? Ou seja, de 8 caiu para 5. Aí você percebe, ó, que a quantidade demandada, ela vai aumentar, ó. Ó, da esquerda para a direita aqui, na quantidade está aumentando, ó. Ou seja, vamos supor, tá? Eu vou demandar agora 500. E continuando, vamos supor que o preço caia para 3 desse batom aqui, ó. Agora o preço é 3. O que vai acontecer? A quantidade demandada desse batom, vamos lá que seja, vai ser 700, 800 que seja. Estou com dificuldade para fazer o número 8 aqui. Ou seja, vocês percebem que uma interação de mercado nada mais é do que um conflito de interesses, tá? Então, o que acontece? Se o preço está mais baixo, a gente compra mais. É óbvio isso, né? Eu acho que fica bem claro vendo esse exemplo. Então, o que acontece? Só que ao preço 3, a Nivea não vai querer produzir o batom. Ou seja, vai ter o que a gente chama de escassez de oferta. Ou seja, toda vez que eu estiver abaixo desse ponto de equilíbrio aqui, que é quando essas duas curvas elas se encontram, eu tenho escassez de oferta. Da mesma forma, se o preço estiver acima do preço de equilíbrio, a gente tem o que é chamado de escassez de demanda. Por quê? Porque o preço está muito alto. Então, se o preço está alto, eu não vou comprar. Então, a relação de mercado, ela é nada mais do que uma relação de interesse, tá, pessoal? Então, é uma relação que é um conflito, né? Então, o que acontece? Essas interações de mercado levam para o tal do preço de equilíbrio, que é o preço justo, né? Então, dado essa economia, então, ao preço de 5, que eu estipulei aqui, que é 5, vai ter 500 unidades demandadas, ou seja, a mesma quantidade que eu estou ofertando está sendo demandada, ou seja, eu tenho um equilíbrio entre oferta e demanda. Então, por exemplo, se eu produzir 500 unidades e eu vender as 500 unidades, ótimo, perfeito. Agora, se eu produzir 800 unidades e só vender 300, é ruim. Ou seja, eu vou ter uma escassez, eu vou ter um excesso de oferta. Do mesmo jeito que se eu produzir 200 e a quantidade que as pessoas pedirem for de 500, eu tenho um déficit de 300. Ou seja, vai faltar 300 batons nessa sociedade, né? Eu peguei esse exemplo porque eu achei mais fácil, mas ele serve para qualquer um, tá, pessoal? Existem, como eu disse, né, inúmeros casos de oferta e demanda, por exemplo, né, de um bem, por exemplo, superior, né? Por exemplo, um Rolex. Rolex já não segue essa distribuição. Por quê? Porque é um bem de luxo, né? Tem gente que compra um Rolex justamente pelo preço. Ah, o Rolex custa 200 mil reais. Se ele passar a custar 10 mil, talvez ele vai deixar de atingir o público dele, né? Talvez ele não siga, né? Então, no estudo da microeconomia, né, a gente vai avançando e a gente consegue perceber isso aí, tá? Então, essa é a primeira questão. Outro ponto, tá, do que a microeconomia estuda é falando sobre elasticidade, tá, pessoal? Então, a elasticidade, ela mede a sensibilidade da quantidade demandada ou ofertada de um bem, né? Ou seja, é uma continuação da oferta e da demanda, tá? Ou seja, ela mede a sensibilidade de um bem em resposta a mudanças em outros fatores, como preço, renda, o preço de outros bens relacionados, tá? Aí tem um outro conceito aqui, não precisa se pegar muito a conceito, tá, pessoal? Então, por exemplo, a elasticidade de preço da demanda, por exemplo, ela indica o quanto a quantidade demandada de um bem varia
quando o seu preço muda. Então, bens com alta elasticidade, por exemplo, são mais sensíveis. Vou dar um exemplo, tá, de um bem com uma alta elasticidade. Pensa aí num... Vamos pensar aqui na carne, tá? Carne bovina e carne suína, tá, pessoal? Então, historicamente, tá? O preço da carne de gado é maior do que o preço da carne suína. Então, por exemplo, se eu aumentar o preço da carne de gado em 1%, o quanto que eu vou perder de vender carne de gado? Então, esse é um conceito de elasticidade, né? Dentro do cálculo, né? Esse é o conceito que a gente chama de derivada, né? Ou seja, quando a gente tenta, a gente olha a derivada no ponto, a gente consegue medir essa sensibilidade. Então, a elasticidade preço da demanda, por exemplo, é um tipo de elasticidade que a economia mede, ela tenta captar o quanto que eu ganhei ou perdi quando eu variar o meu preço, por exemplo. Existe a elasticidade de preço da oferta, que é quando eu aumento ou reduzo, desculpa, né, o aumento do preço de venda, no caso, né? Existem vários outros tipos de elasticidade. Então, o conceito de elasticidade, ele tá voltado à sensibilidade, tá? O quanto que variou o meu, o meu bem, né? Então, se variou 1%, quanto que eu deixei de vender? Quanto que eu ganhei se eu baixei o preço, né? Então, a gente vê, por exemplo, quando a gente aumenta o preço da carne de gado, o pessoal opta geralmente por carne suína, né? Quando cai o preço da carne suína, o pessoal geralmente volta a comer carne de gado, né? Então, esse é um fator, tá, pessoal? Então, terminada essa parte, né, de oferta e demanda, elasticidade, aí, como eu falei lá no começo, temos aqui a teoria do consumidor, né? A teoria do consumidor, ela estuda como os indivíduos tomam as decisões, né, com base nas suas preferências, com base nas suas restrições orçamentárias, preço dos bens e serviços, né? Então, por exemplo, qual que é a sua por exemplo, o que influencia você escolher determinado produto, a tua preferência. Tem gente que prefere iPhone do que um Samsung, por exemplo, né? Eu prefiro, é minha preferência, ou seja, isso é levado em conta na análise micro. Outro ponto muito importante, restrição orçamentária. Por exemplo, pessoal, eu gosto muito da Mercedes, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Mercedes. Tenho dinheiro para comprar um Palio, tenho dinheiro para comprar um Celta, um Corsa, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, a restrição orçamentária ela é fundamental no nosso processo de escolha, né? E, pela sua vez, complementando, né, o preço dos bens. Quando a gente está falando aí de preço, se o preço está muito caro, eu não compro. Pronto. Compro mais barato ou compro uma outra oportunidade, né? Por exemplo, viagem internacional. Bah, o dólar está muito caro. Tá muito alto o dólar para viajar, principalmente para a Europa, né? Para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo. Não vou agora. Por quê? Porque o preço tá muito caro. Então, vocês percebem que esse tipo de escolha tá dentro da nossa cabeça, que a gente nem percebe, são decisões econômicas, né? Então, esse conceito ele envolve a análise da utilidade, tá, pessoal? Então, esse é um outro conceito micro, né? A utilidade. O quanto de valor que eu dou para determinado bem ou serviço, né? Ou seja, a utilidade é uma medida da satisfação ou benefício que um consumidor ele ganha, né? Ele obtém ao consumir um bem ou serviço, né? Então, por exemplo, eu não uso batom, né? Não uso batom. Então, para mim, não me agrega nada comprar um batom. Ou seja, eu não ganho utilidade, eu não ganho valor, não ganho satisfação comprando batom. Só vou botar dinheiro fora, né? Ou seja, mas para minha irmã, por exemplo, é um fator importante. Ela gosta de batom, então para ela, ela ganha utilidade, né? Então, na economia, nós somos maximizadores de utilidade, né? A teoria microeconômica clássica, ela define que nós somos maximizadores de utilidade, tá? Então, a maximização da utilidade é o princípio central, onde os consumidores buscam obter o máximo de satisfação com os recursos que são limitados. Então, dada uma quantidade de matéria-prima, a gente tenta maximizar a nossa utilidade. Ou seja, a gente quer estar no melhor lugar possível sempre, tá? Então, é isso que a teoria do consumidor, ela nos diz, tá? E aí, ó, a gente chega num conceito muito importante, né, de economia, que é para falar um pouco sobre
o custo de oportunidade. Então, o custo de oportunidade, tá? Esse aí um dos primeiros conceitos, né, que um estudante de economia estuda na faculdade, né, que é falar do custo de oportunidade. Ele é um conceito fundamental na análise micro, tá? Ele se refere ao valor da melhor alternativa sacrificada, né, quando a gente pega e faz uma escolha. Por exemplo, tá? Se você tem uma empresa e decide investir em um novo produto, o custo de oportunidade é o retorno que poderia ter sido obtido se o investimento fosse feito em outra área. Esse conceito nos ajuda a entender o que são os trade-offs, né? Que são envolvidos nas decisões econômicas. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo numérico, tá? E um exemplo teórico. Então, vamos supor que vocês têm aí R$1 milhão, tá? Vocês têm R$1 milhão que, se vocês aplicarem, tá, numa caderneta de poupança, não vou nem falar poupança, porque isso não pode nem ser considerado mais um investimento, né? Rende menos que a inflação. Vamos supor que vocês coloquem um CDB que esteja pagando 100%, tá, do CDI. A gente teria aproximadamente, tá? Hoje está rendendo um pouquinho mais de 1%, mas para facilitar nossos cálculos, vamos supor que o CDB está nos pagando 1% ao mês, tá? Então, 1 milhão aplicado no CDB vai nos gerar R$10.000 de rendimento mensal, né? Não estou nem falando de capitalização composta, tá? Vamos só supor que vai te dar 10 mil por mês. Vamos supor que eu tenha também uma opção de abrir um empreendimento, tá? Que vai me custar R$1 milhão para comprar o espaço, para poder comprar as máquinas, para poder, enfim, né? Para poder montar a minha loja, montar toda a minha estratégia, eu vou precisar também de R$1 milhão. Qual que é o custo-oportunidade do negócio? O custo-oportunidade é os 10 mil que eu vou deixar de ganhar para poder abrir o meu negócio. Então, para eu poder abrir o meu negócio, o meu custo de oportunidade é aquilo que eu deixei de ganhar. Eu deixei de ganhar 10 mil. Então, entende-se, né, que o meu custo-oportunidade tem que ser menor do que aquele que eu estou me arriscando. Então, se eu estou deixando de ganhar 10 mil sem fazer nada no CDB, para poder abrir um negócio, espera-se que no longo prazo, esse investimento que eu faça me gere um valor superior a 10 mil unidades monetárias, ou seja, 10 mil reais, vamos falar que a gente está falando no Brasil. Então, esse é o custo-oportunidade, tá? O custo-oportunidade é o quanto eu deixo, tá? O quanto que eu deixo de ganhar para tomar uma outra decisão. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma economia que só existam duas coisas, tá? Feijoada e churrasco. Vamos supor, tá? Qual que é o meu custo-oportunidade para eu comer um churrasco? O custo-oportunidade para eu comer um churrasco é uma feijoada. Qual que é o custo-oportunidade da feijoada? É o churrasco. Por quê? Porque eu deixei de comer o churrasco para comer a feijoada. Então, quando eu deixo de comer o churrasco para comer a feijoada, esse é o meu custo-oportunidade. É a oportunidade que eu tinha de comer o churrasco, eu deixei para comer a feijoada. E vice-versa, né? Só que a gente, às vezes, pode atribuir pesos, né, para isso. Por exemplo, a feijoada pode ser mais barata do que um churrasco, né? Enfim, mas falando em um termo mais simples, o custo-oportunidade é justamente aquilo que eu abro mão para poder ganhar com a minha outra decisão. Então, eu decidi comer feijoada. Então, meu custo-oportunidade vai ser o churrasco. Ah, mas na sobremesa tem o ovo de Páscoa, vou dar um exemplo, tem o bombom e tem uma torta de maracujá. Tem uma torta de bombom e uma torta de maracujá. Ou seja, vocês percebem que a gente passa por trade-offs, né? Que são essas decisões, essas escolhas, o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, eu tô com uma camisa preta. Poderia estar com uma camisa branca. Eu tô careca. Poderia estar com cabelo. Ou não. Então, assim, o custo-oportunidade é tudo aquilo que eu abro mão para poder fazer outra coisa. E vice-versa, tá? Então, espero que, caso ficar uma dúvida nessa questão do trade-offs, podem me falar, bem tranquilo. Então, agora aqui eu tenho um exercício, tá? Vou fazer aqui um exercício numérico, né? Então, para a gente fixar bem essa questão do custo-oportunidade, porque é importante, né? Tanto para a prova como para a vida, né? De vocês.
Então, para fins didáticos, tá? Imagine que a gente tem uma economia simples, onde só existem dois produtos, tá? O vinho e o queijo. Pela complexidade de produção, 1 litro de vinho equivale a 2 quilos de queijo. Nesta economia existem somente dois produtores, um produtor de vinho e outro de queijo. Tá? O produtor de vinho ele consegue fazer 10 litros de vinho por semana e o produtor de queijo consegue fazer 20 quilos de queijo, também na mesma semana. Quando eu falei aqui, tá, pessoal, complexidade, vamos supor aqui que o produtor de vinho, por exemplo, ele tem que, para ele fazer 2 quilos de queijo, ele faz 1 quilo, ou seja, o grau de complexidade é o mesmo, tá? Então, para fazer 1 litro de vinho, o outro produtor consegue fazer 2 quilos de queijo. Então, pede-se. Letra A. Qual seria o trade-off enfrentado pelo produtor de vinho nessa economia? Então, vamos supor, né, que esses dois produtores, eles interajam entre si e queiram trocar o vinho e o queijo, tá? Eles querem fazer essa troca, tá? Então, considerando aí o esforço de cada um para produzir seus respectivos bens. Então, tá, pessoal, vamos continuar aqui. Eu tive um problema técnico na hora da gravação, então eu vou fazer o exemplo aqui nesse próximo slide, tá? Então, a gente tinha, né, definido que 1 litro de vinho, né, era equivalente a 2 quilos de queijo, tá? Vamos trabalhar aqui nessas unidades. Então, você já vê o número de litros de vinho, né? E que é a quantidade de quilogramas de queijo, tá? Então, a primeira pergunta está perguntando assim para nós, ó, qual que é o trade-off enfrentado pelo produtor de vinho dessa economia, né? Então, se a gente olhar para essa relação aqui, ó, que a gente escreveu aqui no quadro, a gente pode perceber, né, letra A aqui, a gente pode perceber que para o produtor de vinho, né, que obviamente produz vinho, para ele abrir mão de 1 litro de vinho, ele ganha 2 quilos de queijo. Então, para o produtor de vinho, o trade-off enfrentado é para ele né, manter 1 litro de vinho, o custo dele de oportunidade, né, o trade-off dele enfrentado vai ser 2 quilogramas de queijo. Ou seja, se ele quiser 1 litro a mais na mesa dele de vinho, ele vai precisar abrir mão de 2 quilos de queijo. Vou botar aqui bem certinho. Certo? Agora a relação é ao contrário, né, pessoal? Tá perguntando aqui qual seria o trade-off enfrentado pelo produtor de queijo nessa economia. Então, eu vou reescrever essa equação, só que eu vou colocar agora o que aqui na frente, né? Que às vezes fica melhor de visualizar. Então, em condições iguais, o produtor de queijo, ele produz 2 quilos, né, do seu produto, enquanto que o produtor de vinho produz só 1 litro, né? Então, qual que seria o trade-off enfrentado por ele, né? Então, para fazer isso aí, eu preciso saber o quanto de queijo eu preciso abrir mão, né, para poder comprar 1 litro de vinho. Poder comprar uma quantidade de vinho, no caso, né? Então, se eu pegar esse 2 aqui, que está multiplicando a quantidade de queijo, né, eu vou dividir aqui por 2. E vou dividir aqui por 2 também, né? Tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Aqui eu vou colar cancelando, né? Esse 2 com esse 2. E aqui eu vou ficar exatamente com a relação seguinte, né? Para o produtor de queijo. Que para o produtor de queijo, se ele abrir mão de 1 kg de queijo, né? Ele ganha meio litro de vinho, né? 1 sobre 2 vinho, ou 0,5, né? Como vocês preferem chamar. Então, o trade-off do caso é que ele abre mão aqui de 1 kg de queijo para obter meio litro de vinho. Às vezes no começo é um pouco confuso, pessoal, mas isso aí com o tempo vocês aprendem, vocês pegam bem tranquilo, né? Então assim, ó, para o produtor de queijo que faz queijo todo dia, vale a pena para ele abrir mão de 1 kg de queijo para poder ganhar meio litro de vinho? Aí a gente não tem como saber, a gente não tem subsídio, né? Que é justamente a próxima questão aqui, né? Que tá dizendo o seguinte, ó, com essas informações,
É possível dizer a quantidade, né, ótima de vinho e queijo para cada produtor? Daí, como eu acabei de dizer, né, pessoal, como a gente não sabe as preferências, né, como esse exercício não nos deu as preferências de carne, desculpa, de vinho e de queijo nessa economia, a gente não consegue definir, né, qual quantidade seria a ótima, porque isso leva a vários fatores, né, como, por exemplo, a preferência, se, por exemplo, o produtor de vinho ele prefere mais queijo do que vinho, ou vice-versa, ou qual que é a função de utilidade que a ele é atribuída. Então, são muitos fatores. Então, só com esse exemplo numérico a gente não é capaz, né? Então, a resposta aqui seria não. Com essas informações, não, não é pelos motivos que eu falei, tá? A gente precisa de mais informações. Então, se eu pedir, por exemplo, na lista de exercícios, uma questão que fale sobre se dá para decidir ou não, nesse caso não tem como, tá? Porque a gente precisaria de mais informações. Então, o trade-off enfrentado pelo produtor de vinho seria 2 kg de queijo, ou seja, ele abriria a mão de uma unidade de vinho, né, no caso, ou seja, 1 litro de vinho por 2 kg de queijo, né? Já para o produtor de queijo, ele abriria a mão, né, de 1 kg de queijo para ganhar meio litro de vinho. Tá? Então, essa é a principal função. Então, chegando, né, na parte final da parte de micro, né, a gente chegou aqui para falar um pouco sobre concorrência, tá? Porque até então a gente estava falando de mercados que são que não possuem concorrência. Na verdade, a gente nem falou sobre concorrência, né? A gente só falou sobre oferta, demanda, sobre elasticidade, sobre custo-oportunidade. Só que as economias, né, elas enfrentam concorrência. O que significa? A Nivea, ela tem o concorrente dela, que é, por exemplo, a Natura, a Avon, a Boticário, enfim. Ou seja, o mercado ele possui uma certa concorrência, né? Só que nem todos os tipos de mercado possuem concorrência. Isso que a microeconomia também estuda, né? Por exemplo, nesse exemplo dos batons, a gente pode classificar como uma concorrência quase perfeita, né? Porque é um mercado de fácil entrada, não sei dizer ao certo, né? Se é uma fácil entrada, a gente tem que fazer um estudo, né? De viabilidade do negócio. Mas vamos pegar um exemplo, né? De um produtor de tomate, por exemplo. Um produtor de tomate, o cara vai lá, planta o tomate, colhe o tomate e vende o tomate, certo? Só que, por exemplo, o Joãozinho também pode fazer isso, ou seja, é um mercado com uma fácil entrada e saída. Então, para esses tipos de mercado, a gente chamaria de concorrência perfeita, né? Ou seja, os produtores podem entrar no mercado, podem sair do mercado a hora que eles bem quiserem, né? Agora, existem certos tipos de mercado que já não têm essa facilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Companhia elétrica. Será que se a gente quiser abrir uma companhia elétrica, é fácil? Será que a gente consegue substituir a RGE? Entrar para concorrer com a RGE? Não dá, né, pessoal? Porque eles têm uma estrutura já, não tem como a gente fazer uma segunda rede, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Não entendo muito sobre iluminação, não sei como é que funciona, mas eu classifico, por exemplo, as companhias elétricas como monopólios, né? E é por isso que às vezes a gente tem as decisões de investimento em companhias elétricas justamente porque não tem ninguém que ameaça. Não tem ninguém que ameaça, por exemplo, a RGE. A não ser que acabe o contrato de concessão dela, mas isso já é uma outra questão, né? A Enel, aqui em São Paulo, por exemplo, que deu todo aquele problema no ano passado, não sei se vocês viram, continua lá. Então, assim, como é um monopólio, ou seja, só tem um produtor desse tipo de bem, a gente pode classificar os mercados como mercados monopolistas, né? Esse mercado, por exemplo, como mercado monopolista. Já existem empresas existem ramos de mercado que são classificados como oligopólios, ou seja, mercados com difícil entrada, mas não é impossível. Exemplo, postos de gasolina. Você não consegue abrir um posto de gasolina assim, ó, abriu, pronto, né? Existe toda uma preparação. Então, esse é a graça de se estudar, né? A concorrência, estudar as estruturas de mercado, como é que as firmas elas reagem quando o seu concorrente faz alguma coisa de diferente, né? A gente fala sobre a inovação schumpeteriana, né? Que também faz parte, né, dessa questão de concorrência, né? Já que a inovação também é um processo. Então, a microeconomia também estuda diferentes tipos de mercado e o grau de concorrência entre as empresas, né? Como eu acabei de falar. Em um mercado de concorrência perfeita, há muitos compradores e vendedores, e nenhum deles tem o poder para influenciar o preço, né?
Já em mercados de monopólio, uma única empresa domina o mercado e pode definir os preços de forma mais autônoma. A análise do campo de como as empresas competem em diferentes mercados é crucial para entender a dinâmica de precificação da produção. Então, o que isso quer dizer? Né? Na concorrência perfeita, por haver essa fácil entrada de ser um produto mais fácil de produzir, né? Os compradores e os vendedores não conseguem definir um preço. Porque assim, se o Joãozinho falar que vai vender o tomate dele a R$ 10 o quilo e eu falar que vou vender a 15 o meu, e o que vai acontecer? Eu não vou vender, né? Por quê? Porque vai todo mundo comprar do Joãozinho, porque o do Joãozinho é mais barato, né? Então, essa é a graça da concorrência perfeita. Do mesmo jeito que para o comprador. O comprador não pode simplesmente chegar e falar assim, eu vou pagar só R$ 7 no quilo de tomate. Então, ninguém vai ter vender, meu amigo. Essa é a graça da concorrência perfeita, né? Já no monopólio, é óbvio, né, que não é tão simples como a gente fala aqui, né? Mas vamos combinar, por exemplo, um remédio, né? Vamos supor que a farmacêutica, ela descobriu um remédio novo. Geralmente essas farmacêuticas elas ganham, né, o poder de monopólio por 20 anos de ter determinado o remédio, né, até ela ser obrigada a disponibilizar a fórmula, mas ela pode botar o preço que ela quiser, né? Imagina, por exemplo, se descobrissem a pílula do câncer, tá? Só um exemplo. O quão caro isso poderia ser cobrado e as pessoas comprariam, por quê? Porque quando se trata de saúde, é um bem inelástico a preço, né? Independente se tiver uma variação muito grande ou não no preço, a quantidade demandada vai ser a mesma, né? Então, essa é a graça de também estudar as estruturas de mercado que a gente pega esse lado. Certo? Da parte de micro era isso, tá, pessoal? Assim, é uma parte bem introdutória. Falando um pouco sobre macroeconomia, tá? A gente pode perceber, né? O que é a macro, tá? Assim, de uma forma geral. A macroeconomia, ela é o somatório de todas as microeconomias. Da minha microeconomia, da sua micro. Ou seja, a macroeconomia é a soma das microeconomias individuais, né? Ou seja, a partir da macro a gente consegue fazer uma análise de uma população. Ou seja, por que a população tem consumido mais carne? Por que a população tem consumido mais carne de porco? Por que a população tem consumido mais tipo desse remédio? Então, esses são os tipos de conceitos, né? Que a macro estuda. Ela estuda a nível territorial, um nível maior de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Então, existem teorias de consumo, por exemplo, que dividem, né? Existem as teorias clássicas, né? As teorias keynesianas. Na verdade, né? O John Maynard Keynes, né? É o pai da macroeconomia, como a gente conhece ela hoje, né? A equação do PIB, que cai na prova, inclusive, é uma relação, né? Que o próprio Keynes desenvolveu, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, de uma forma geral, tá? A macroeconomia, ela é o somatório das microeconomias individuais, né? Então, por exemplo, o quanto que eu gastei, o quanto que o fulano gastou, o quanto que, enfim, tá? De todos os lugares possíveis. Então, é o somatório das decisões individuais das firmas e das empresas, tá? Então, o que é a macro, né? Que eu acabei de dizer, a macroeconomia é uma área da economia que estuda o comportamento global de uma economia, né, focando em grandes agregados, como produção, que é o tal do PIB, né, aqui que é o PIB, Produto Interno Bruto, fatores agregados como emprego, inflação, comércio internacional, políticas fiscais, isso aqui é muito importante, políticas monetárias. Ela busca compreender como esses fatores interagem e afetam, né, o crescimento econômico e o bem-estar da população, né? Então, como eu disse, é um somatório das decisões micro. Então, falando um pouco, né, sobre os indicadores econômicos, né, esse assunto cai bem na prova, principalmente essa equaçãozinha aqui. Deixa eu apagar isso aqui que não ficou muito legal. Deixar retinho assim. Tentei, pelo menos. Então, a gente vai começar falando sobre o PIB, tá? Que é o Produto Interno Bruto. O PIB, tá? É a soma de todos os bens e serviços finais. Quando a gente está tratando em termos monetários, tá, pessoal? Valores de mercado, que são produzidos em uma determinada economia durante certo período. Então, a gente pode dizer que esses bens, tá, são os bens e serviços, são os finais, tá? Eu vou explicar o que significa. Para eliminar os valores dos bens intermediários, utilizados no processo de produção. Além disso, normalmente, para fins de comparação internacional, o período é considerado de um ano. Então, o PIB ele é medido por ano, tá? Ele é mensurado uma vez por ano. Então, assim, pessoal, ó,
O que significa, tá? Os bens e serviços finais. Vamos imaginar aqui que a gente tem um pãozinho, tá? Tem aqui um pãozinho francês. Cacetinho, sei lá como é que fala. Tá? Vamos fingir que isso aqui é um pão, tá? Para fazer esse pão, a gente precisa do quê? A gente precisa de trigo. A gente precisa de trigo, a gente precisa do forno, a gente precisa do fermento, a gente precisa de uma série de fatores, né? Fatores de produção do pão. Fermento, enfim. O trigo ele tem o seu custo, tá? Então vamos supor que o custo seja, sei lá, 5 centavos por pão. Não tô chutando, tá, pessoal? Não faço ideia. O fermento custa 10 centavos. O forno gastou R$ 1 para poder assar o pão. Enfim, o preço que vai ser considerado no cálculo do PIB é do bem produzido. Então, por exemplo, o que eu gastei com o trigo não entra na conta, o que eu gastei com fermento não entra na conta. Entra na conta o valor do bem produzido, pronto para venda, pronto para o consumidor final. Então, por exemplo, não interessa se eu usei 15 quilos de trigo para poder produzir os pães. O que vai contar é o bem serviço final, tá? Ele na sua fase final antes de ser consumido. Então, se cair na prova, o PIB ele é a mensuração de bens e serviços da economia levando em consideração os fatores de produção. Errado, é os bens e serviços finais, tá? E a equação do PIB, tá? Ela é o somatório aqui do consumo, tá? O C é consumo, ou seja, o quanto que os indivíduos gastaram consumindo, o quanto os indivíduos gastaram com investimento, o quanto que o governo gastou, o quanto que o país. Ô, gente, travou pra você? Sim, travou, sim. Travou. Sim, travar. Quanto os indivíduos gastaram com investimento, o quanto que o governo gastou, o quanto que o país. Será que é a tua net, Guilherme? Porque o Meet tá normal, né? Ou bugou o Canva. É no Canva? Pode ser. Quanto os indivíduos gastaram com investimento, o quanto que o governo gastou, o quanto que o país. Acho que tu dá um F5, tá travando só na mesma parte.
E volta para o 46, 45. Quanto os indivíduos gastaram com investimento, o quanto que o governo gastou, o quanto que o país... Recarrega a página e coloca no mesmo tempo que tava. Vê se volta. Lá no final, 46 com Querem? 45. Falta Então, 15 esses são minutos. os tipos de cacetinho, sei lá como é que fala. Entra na conta o valor que... Então, se cair na prova, o PIB ele é a mensuração de bens e serviços da economia, levando em consideração os fatores de produção. Errado. O que o governo gastou, o quanto que o país exportou, ou seja, mandou para fora, menos o quanto que o país importou. Por quê? Porque eu estou tirando dinheiro, estou perdendo dinheiro, estou gastando dinheiro, né? Quando eu estou gastando dinheiro, o dinheiro sai. Por isso, então, quando eu importo um bem internacional, eu estou gastando dinheiro, né? Então, eu não estou ganhando. Quando eu exporto, eu estou exportando e estou ganhando dinheiro porque eu estou mandando o produto meu para fora, né? Então, aqui a gente também pode chamar como net exportations, né? O NX. Então, é consumo mais investimento, mais os gastos governamentais, mais as exportações líquidas, né, que é chamado de NX, né, que é as exportações menos as importações, tá? Então, é assim que a gente faz a óptica do PIB. Então, geralmente, o PIB ele é mensurado em porcentagem, né? O PIB subiu tantos por cento, o PIB caiu tantos por cento, porque são números gigantescos, né, pessoal? Então, na hora de fazer a mensuração, as pessoas fazem mensurações por porcentagem. Continuando aqui, falando um pouquinho sobre agora um outro índice, né? Um outro indicador econômico, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? O IPCA ele já é um pouco mais técnico, tá, pessoal? Então, ele significa, né? Ele é um índice, né, que tem a função dele medir a variação dos preços, tá? Em uma cesta de produtos. Isso aqui é muito importante, tá? Porque essa parte aqui que diferencia do próximo índice que eu vou falar. Ou seja, ele mede a variação, né? Deixa eu fazer aqui bonitinho, né? Variação formal aqui. Ele mede a variação, esse triângulo é um delta, né? Um delta aqui, que significa variação na matemática. A variação do preço, né? Da cesta de serviços, né? Uma cesta de serviços essenciais, ou seja, uma cesta de produtos, ou seja, uma cesta básica. Então, ele pega lá uma série de itens, né? E aí, o quanto variou, por exemplo, de um ano para o outro, é o que é chamada variação do IPCA, ou seja, é a variação dos preços no varejo, tá, pessoal? Muito importante. O IPCA, ele é medido, ele captura a variação de preços no varejo. Então, quanto que, por exemplo, meu salário um salário mínimo é 1.518, e a cesta básica custa R$60, por exemplo. Então, se eu pegar 1.500 e dividir por 60, eu vou ver lá que dá para comprar X cestas básicas. Agora, se o preço da cesta cair para, ao invés de 60 para 50, o que vai acontecer? Eu vou conseguir comprar mais cestas. Ou seja, eu vou ter um IPCA, um IPCA oscilando positivamente, né, pessoal? Porque eu vou ter um aumento no poder de compra. Então, o IPCA ele mede a inflação na ponta, tá? Se a gente pode assim dizer. Ele mede na ponta, ou seja, a inflação oficial do país, inclusive, que é coletada pelo IBGE, que é responsável pelo índice, ele faz parte do IPCA. Então, o IPCA ele é o índice de preços do consumidor amplo, tá? Aqui tem uma explicação. Como está aparecendo meu rosto aqui, depois eu vou mandar a lâmina bem certinho. Então, o próximo índice que eu queria falar para vocês é sobre o IGPM, tá? Que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Esse índice aqui, não botei aqui, mas ele é medido pela Fundação
Túlio Vargas, né? O GPM significa Índice Geral de Preços no mercado. Ele compõe uma família de índices, tá, pessoal? Ou seja, são 3 índices que faz a composição do IGPM, tá? O IGPM já é o contrário do IPCA, tá? Ele mede a variação dos preços no atacado, né? Porque ele leva em consideração alguns índices, tá? Então, esse índice aqui ele foi criado no final dos anos 40, né? E ele mede a movimentação dos preços do preço do país em algumas determinadas atividades, tá? Como é que o IGPM é calculado, né? O IGPM é calculado a partir da mensuração de 3 índices, tá? A gente tem aqui o IPA, né? Que é o índice de preço, índice do produtor amplo, né? Ele tem uma participação de 60%, ou seja, é um peso forte no IGPM, né? Eu tenho o IPC, que é o índice de preço ao consumidor, que tem um peso de 30%. E eu tenho também a mensuração do Índice Nacional de Custos da Construção, em 10%, tá? Então, são atividades muito importantes para o nosso país, né? A construção civil. Eu tenho aqui o Índice de Preço do Consumidor, né? Tem uma menção de 30%. E eu tenho a questão do Índice de Preços do Produtor Amplo, ou seja, ele considera os preços no atacado, ou seja, ele pega o preço do produtor. Então, por isso que a gente pode considerar assim, e ele tem um peso de 60%. Então, às vezes cai na prova, né, para a gente botar ali quais são as porcentagens definidas, né? Tem os macetes, né? IPA, IPC e NCC. Então, 60, 30, 10. Geralmente cai nessa faixa. Mas é bom saber, tá, pessoal? Encaminhando aqui para a nossa parte final da aula, eu vou falar um pouco sobre taxa de câmbio e a PETAX, ou PITEX, não sei como a gente pode dizer, né? A taxa de câmbio é uma relação, né, de valor entre duas diferentes moedas, tá? Ela indica o quanto da moeda de um país pode comprar uma unidade da moeda de outro, tá? Então, o dólar americano é a moeda universal, né? Tem um motivo, né? Que como foi os Estados Unidos que financiou, né, a reconstrução da Segunda Guerra, acabou que por convenção o dólar seja como se fosse a moeda mundial, né? Então, o dólar americano é a moeda mais aceita no mundo e é usada como referência, tá? Para calcular a valorização ou desvalorização das moedas frente a outros países, tá? Então, nesse caso, a taxa de câmbio é o que define quantos reais são necessários para comprar um dólar, por exemplo. Então, quando a gente vê ali na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação, o meu dólar, $1 tá valendo R$ 5,64. Significa que eu preciso de R$ 5,64 da minha moeda para comprar uma unidade da moeda americana, né? Por que, que o dólar ele é mais valorizado do que o real? Então, existem várias questões, né? Questão de lastro, questão de confiabilidade. Então, existem alguns fatores, né? Do porquê que o dólar ele é mais valorizado do que o real, né? Ou seja, uma unidade do dólar equivale a 5 nossas, né? Por exemplo, uma unidade de real equivale a 1.000 unidades, só chutando, tá, pessoal? Equivale a 1.000 unidades de peso, por exemplo, peso argentino. Então, assim, o que define o preço, né, de certas moedas é o lastro que ela possui, né? Ou seja, o grau de confiança, né, de ser um país bom pagador. Então, geralmente, países que têm uma confiança mais baixa, geralmente têm um câmbio mais valorizado, não necessariamente, né? Então, no caso do Brasil, o Brasil ele tem uma relação quase 5,7 vezes maior do que o dólar, né? Então, isso se dá por questões de produtividade, por exemplo, né? Existe a questão lá do americano ser 4 vezes mais produtivo que o brasileiro. Então, todas essas questões, ela interferem no câmbio, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre também como políticas cambiais. O que são as políticas cambiais, né? Se não me engano, acho que é o próximo slide. Exatamente. As políticas cambiais, tá? São um conjunto de medidas que define o regime de câmbio, né? De taxas de câmbio. No nosso caso, hoje, não vou falar de todos os regimes, tá? O Brasil já teve vários regimes de metas de câmbio. O nosso regime hoje é o regime de câmbio flutuante, tá? Ou seja, o próprio mercado define o valor, tá?
Então, o que define o preço do dólar? É a quantidade de dólar que está sendo demandado. Aí a gente volta lá para aquele gráfico de oferta e demanda, tá? Ou seja, quanto mais demandado é o dólar, mais alto é o seu preço. Quanto menos demandado é o dólar, menor é o seu preço, né? Então, quando a gente fala sobre um câmbio flutuante, significa que o próprio mercado, tá? Ele define o próprio preço da moeda estrangeira. Se eu não me engano, tá? O nosso aqui é um flutuante sujo, ou seja, o Banco Central, se quiser intervir, injetando ou retirando o dólar da economia para poder manter a taxa de câmbio, entre aspas, controlada, ele pode, né? Ou seja, o Banco Central, nossa autoridade fiscalizadora do sistema financeiro, né? Como a gente falou na aula passada, então eles têm a liberdade para poder executar as políticas cambiais desde que fiquem de acordo com as normas do Conselho, tá? Então, dessa forma, a política cambial define as relações financeiras entre o país e o resto do mundo, né? A forma de atuação no mercado de câmbio, as regras para a movimentação internacional de capitais e moeda e gestão das reservas internacionais, né? Então, por exemplo, cada país tem a sua reserva em dólar. Então, se, por exemplo, o Banco Central precisar reduzir o preço do dólar, o que ele vai fazer? Ele vai retirar dólar da economia, né? Desculpa, ele vai injetar dólar na economia, né? Injetando dólar na economia, o preço do dólar cai, porque tem muito dólar, e a quantidade demandada vai reduzir. Né? Então, existem políticas, né? Nesse caso, existem 3 tipos de política, né? Principais na macro, que é a política fiscal, monetária e a de câmbio. Política fiscal é quando o governo intervém na economia através de impostos, né? Aumentando, reduzindo impostos. Política monetária, que é quando o Banco Central ele entra colocando moeda na economia, tirando moeda de circulação, e as políticas cambiais, né? Que isso acaba influenciando nossa equaçãozinha do PIB ali no que tange o X menos o M, né? As exportações menos as importações nacionais. Então, como eu acabei de falar, né, o Conselho Monetário Nacional ele é o responsável pela regulação do mercado de câmbio, cabendo ao próprio Banco Central monitorar e garantir o funcionamento, né, através da política cambial. Garantir o funcionamento, regular o mercado e o cumprimento da regulamentação, né? Então, o Brasil ele adota o regime de câmbio flutuante, o que significa que o Banco Central não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas para manter a funcionalidade no mercado de câmbio, né? Ou seja, ele precisa manter funcionando, ele não pode deixar o negócio estourar, nem o negócio baixar, então ele fica ali em stand-by, quando precisa. A PITEX, né, é um conceito bem parecido. Eu ia tentar entrar nesse site, mas como eu estou apresentando, não vou conseguir. A PITAX, tá, é a taxa de câmbio de referência ao real, tá, em relação às moedas estrangeiras, especialmente ao dólar. Como eu disse, né, o dólar é a principal moeda, não só aqui no Brasil, né, de referência não só no Brasil, como no mundo. Calculada e divulgada pelo Banco Central. Ela representa uma média das taxas de câmbio praticada no mercado interbancário durante 4 janelas de coleta ao longo do dia. Então, se a gente for, por exemplo, mensurar, por exemplo, num dia comercial de 8 horas, a cada 2 horas sai ali uma cotação do dólar, né? Então, a média dessas cotações é a que a gente chama de taxa PITAX, né? Então, por exemplo, se uma empresa brasileira precisar pagar um fornecedor em dólar, ele pode usar a PITAX do dia, né, para definir o valor da transação em reais. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar um produto estrangeiro, a gente precisa saber a cotação do dia, né? Então, por exemplo, se o dólar está R$6 e eu for comprar um produto de $10, eu vou pagar R$60 mais impostos. Se no outro dia tiver R$5,80 do dólar, já vai sair mais barato, né? Então, a gente pode olhar a taxa PITAX para poder definir o melhor dia para comprar. Óbvio, não tem como saber, mas dá para te fazer uma projeção, né? Para quem geralmente lê bastante notícias do mercado financeiro, consegue ter essa noção, tá? Se não me engano, acho que esse é o último assunto da aula, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o CDI, né? A gente fala muito sobre, tá rendendo 100% do CDI, deixa aqui tantos dias que você não vai pagar o IOF, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouco sobre o CDI. O que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. Tá? O que significa? O CDI é a taxa de juros, né, que é utilizada como referência, tá, no mercado financeiro. Ela representa a média das taxas cobradas nos empréstimos de curtíssimo prazo, geralmente de um dia útil, né, que são feitos entre os bancos para equilibrar seus caixas.
Lembra que eu falei para vocês, na última aula, sobre as operações de redesconto? O que é o redesconto, né? O redesconto é quando eu preciso pegar um empréstimo no Banco Central para poder fechar meu dia no verde, né? Ou fechar meu dia zerado, né? O que acontece? Geralmente, a taxa de juros que o Banco Central cobra para poder fazer esse tipo de operação para os bancos comerciais é muito alta, né? E o que eles acabam fazendo? Eles vão lá no amiguinho concorrente do lado e pegam emprestado. Geralmente, eles pegam na taxa do CDI, né? Então, o CDI geralmente ele acompanha muito a Selic, tá? A Selic geralmente é 14,75, o CDI deve estar na casa de 14,65, 0,10 pontos a menos. Então, por exemplo, se o Banco Central cobrar a Selic mais um percentual, se eles pegarem com o banco comercial, por exemplo, o Bradesco fechou no vermelho, ele não vai no Banco Central, ele vai pegar com o Itaú, né? Geralmente por prazo de um dia. Então, por isso são operações de curtíssimo prazo. Ou seja, é uma alternativa às operações de redesconto bancário, tá? Então, como eu acabei de falar, né, o empréstimo entre bancos, os bancos são obrigados a encerrar o dia com saldo positivo, né? Quando eles estão com caixa negativo, eles pegam o dinheiro emprestado de outros bancos por um dia. Essa transação acontece via CDI, né? Ou seja, via através desse certificado de depósito. Ou seja, o Bradesco depositou o dinheiro no Itaú, para o Itaú fechar no verde, e vice-versa. A taxa CDI, né, é os juros cobrados nesses empréstimos de curtíssimo prazo. A média dessas taxas forma a tal da taxa DI, né, que é muito próxima da Selic. Então, referência de investimentos, né, a taxa CDI, por exemplo, é usada como referência para muitos investimentos. CDB, LCA, um fundo que é referenciado no DI, o Tesouro, Selic, por exemplo, né, geralmente as médias dessas transações. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? A aula acabei me estendendo um pouquinho, então gostaria de agradecer aí para quem ficou até agora, tá? Desejo a vocês um excelente final de semana. Muito obrigado. Então, só relembrando, tá? Dia 30/5, a princípio, nós vamos fazer uma aulinha presencial, tá? Então, para quem tiver aí a calculadora 12C, seria interessante levar. Quem não tem, não tem problema, a gente dá um jeito. Se não tiver calculadora, tiver um notebook ou tiver como acessar no celular, a gente pode fazer o acesso na calculadora, tá? Tem uma calculadora nos telefones, enfim, isso não é problema. Então, o intuito na próxima aula é a gente conversar um pouco sobre taxas de juros, né? Como é que elas são formadas, como converter taxas de juros anuais para mensais. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre capitalização, tá? Composta ou simples. Ou simples e composta e os sistemas de amortização, tá? Então, da minha parte hoje era isso. Agradeço a atenção. Então, tudo de bom para vocês. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Guilherme. Valeu, tchau, tchau.